Olá, sejam bem-vindos ao nosso canal da Paróquia Divina Misericórdia aqui em Cianorte. É uma alegria receber você para esse momento. Nós estamos aqui para levar a informação, levar conhecimento para que você possa viver muito melhor a sua fé. E hoje nós vamos falar de um tema muito propício para esse tempo que nós estamos vivendo, Quaresma. Nós queremos levar para você, nesse bate-papo, muita informação, porque ainda dá tempo de você viver melhor a tua Quaresma. E eu estou aqui com ele, nosso vigário, Padre Lucas, da Paróquia Divina Misericórdia. Seja bem-vindo. Muito obrigado, Graciele. É uma alegria estar aqui com você para a gente transmitir informação para as pessoas, para que consigam viver bem esse tempo da Quaresma, o tempo depois do Tríduo Pascal e da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Exatamente. O Padre já deu aí para você um pouquinho do que nós vamos falar. Nós vamos dividir esse vídeo, né, Padre, em alguns momentos. Aí as pessoas podem falar, mas já iniciou a Quaresma, né? Ai, meu Deus, ainda dá tempo? O que tem para eu viver? Não comecei, não estou fazendo meu jejum. E é exatamente isso que nós queremos falar, que ainda dá tempo e existem momentos ápices ainda da nossa Quaresma, né? Tão importante, e a gente quer que você viva esses momentos, até porque a Quaresma é um tempo de conversão, né, Padre? Sim, é esse tempo de conversão, tempo de revisão de vida, tempo da graça de Deus, tempo propício, como nós ouvimos na segunda leitura da quarta-feira de cinzas. Eis o tempo favorável, né? Eis o tempo da salvação. Então esse tempo da gente voltar o nosso coração para Deus, de nos voltarmos para nosso Senhor Jesus Cristo, que espera de nós a nossa conversão, espera de nós a nossa mudança de vida, espera que tenhamos esse tempo onde a gente reveja as nossas atitudes, prepare o nosso coração para celebrarmos dignamente a Páscoa do Senhor. Muito bem. E quando a gente ouve o Senhor falando tudo isso, acho que é bem essa a nossa introdução para o que é Quaresma, né? O Senhor pode nos acrescentar algo a mais, mas a gente sempre, como cristão, quando pensa em Quaresma, pensa em penitência, né? Por que dessa relação, né? A Quaresma realmente é esse tempo só de penitência, como viver essa penitência, como que isso precisa ser entendido por nós cristãos. Então, depois do pecado original, restou em nós a nossa tríplice concupiscência. Então, mesmo depois da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, mesmo depois da nossa redenção, dele ter nos salvado por meio das águas do batismo, resta em nós essa tendência ao pecado. E essa tendência ao pecado é justamente a soberba da vida, a concupiscência da carne e a concupiscência dos olhos. É uma tendência nossa de sermos mundanos, uma tendência que nós temos de não nos voltarmos para Deus. Por isso que a Igreja, em sua sabedoria, todos os anos, nos oferece esse tempo de conversão. Esse tempo de deixarmos de sermos conduzidos por esses pecados, por esta lógica, para sermos conduzidos por Deus, pela presença de Deus em nossa vida, que nós já recebemos pelo batismo. Nós somos indo à habitação da Santíssima Trindade pelo batismo. Então devemos deixar, por meio da Quaresma, sermos movidos pelo Espírito de Deus que habita em nós. Para isso, Graciele, que nós temos essas práticas, a oração, o jejum e a caridade, que vão de encontro justamente para combater a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Então a gente deixar de ser dependente de nós mesmos, dependente das nossas forças, dependente simplesmente de nós buscarmos a graça de Deus para percebermos que é o Senhor que nos concede a força, que é o Senhor que nos concede a graça, que é o Senhor que nos conduz nesta vida. Então nós somos frágeis e nós dependemos da graça de Deus. Dependência, né? Essa palavra
ela precisa ser forte em nossa vida, né? Depender do nosso Deus. Eu queria que o Senhor explicasse assim, brevemente, para às vezes alguém que caiu aqui nesse vídeo, não sabe do que nós estamos falando, ainda não viveu, é católico, mas nunca parou para praticar mesmo a quaresma, ou você que pratica, mas tem alguns pontos que ainda não são claros. Padre, quando o senhor fala de concupiscência, né? Nós temos concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e da oração, é isso? E a soberba da vida. A soberba da vida. Aí o senhor eu queria que o senhor falasse assim, na prática, um exemplo de cada uma delas, porque às vezes quem está ouvindo fala, ai meu Deus, o que é isso? Eu não conheço com esse termo, né? Na prática, o que nós devemos fazer na quaresma com cada uma desses momentos? A concupiscência da carne é a nossa busca pelo prazer. Quantas vezes na nossa vida cotidiana a gente associa prazer à felicidade? E a gente vai acabando vivendo na lógica dos animais. Então os animais, eles fogem da dor e buscam o prazer. E o amor, ele é contrário a essa lógica. Muitas vezes, a gente amando os filhos, amando o esposo, não necessariamente isto é ausência de sofrimento. Para combatermos isso, nós temos o jejum, que é justamente dominar o nosso corpo, dizendo para a nossa alma que quem domina é a razão. Então a razão domina sobre o nosso corpo. Então, por isso que nós abrimos mão de algum alimento, por isso que nós abrimos mão de alguma coisa que a gente está apegado, por isso que a gente abre mão de uma rede social que a gente tem muito tempo destinado a ela, justamente para dominar, para dizer a razão que domina os meus afetos, a razão que domina o meu corpo, e não o meu corpo que é refém. Eu não fico agindo diariamente como se eu fosse simplesmente movido pelos sentimentos, pelas necessidades corporais. Não, e um parênteses, né? Eu como a leiga, né, que estou aqui ouvindo como cristã, é exatamente essa dificuldade que nós temos, né, de nos deixar ser guiados pelo Espírito Santo e desapegar daquilo que para nós, no nosso dia a dia, é essencial. Então, a quaresma, ela é esse exercício, né, Padre? O senhor falou das redes sociais, hoje que é tão latente nas nossas vidas, a gente não consegue mais viver sem elas. E também vai além, né? Às vezes uma atitude que eu tenho no meu dia a dia, que talvez eu machuco sem perceber. Estou machucando alguém na fala, no jeito que eu falo, no jeito que eu me comporto. E isso também é uma forma de fazer um jejum, né? Um jejum de uma ação que eu possa transformar a minha vida deixando de fazer, uma forma de falar, talvez ríspida, que machuque alguém. Isso também é jejum, né, Padre? São formas que a gente tem no dia a dia, através de um exame de consciência, de perceber quais são as atitudes, quais são as nossas ações que nós precisamos moldar de acordo com Cristo, né? De acordo com as atitudes de Cristo. Esse tempo da quaresma é propício justamente para isso, de voltar o olhar para nós, porque diante da correria do dia a dia, diante das nossas atividades, nós vamos fazendo muitas coisas sem perceber, sem ter a noção de que aquilo afeta o nosso irmão, sem ter noção de que aquilo afeta a nossa família. Então, por isso a necessidade desse tempo da quaresma. Muito importante. Voltando o olhar, voltando a atenção ao nosso coração. E a concupiscência dos olhos? A concupiscência dos olhos é justamente a nossa curiosidade. Então, hoje... A mais difícil. A mais difícil. Então, diante da atitude do nosso irmão, diante de uma rede social... E a partir da curiosidade leva ao desejo de possuir as coisas. Então, gerando um apego excessivo aos bens materiais, um apego excessivo às pessoas, um apego excessivo às circunstâncias, aos nossos amigos, familiares. Então, o que acontece com a concupiscência dos olhos? Vai, de certa forma, ordenando as coisas de uma forma errada, de um apego às coisas materiais, na qual a gente deveria ter o apego em Deus, né?
Então, sempre ordenando, né? O amor a Deus, o amor ao esposo, o amor aos filhos, né? Numa ordem correta. Então, a concupiscência dos olhos seria a necessidade que nós temos de ordenar os nossos afetos, ordenar os nossos sentidos e não ter esta intenção de possuir as coisas, né? De possuir um bem material, de possuir, seja também as pessoas, né? Essa necessidade que o ser humano às vezes tem de um apego desordenado às pessoas. Então, como que a gente combate isto? Combate por meio da esmola, por meio da caridade. Então, desapegando das coisas. Das coisas materiais. Desapegando daquilo que muitas vezes nos prende, né? Nos paralisa, né? E eu vi até padres assim, colocando um exercício de realmente deixar de comprar nesse momento da quaresma, porque talvez isso para mim tem sido maior na minha vida, como o senhor explicou. Então assim, na prática mesmo, né, na forma mais simples de dizer, às vezes não só a questão da esmola, doar, desapegar, mas deixar de comprar aquilo que nós temos o costume de fazer. Às vezes não conseguimos ficar muito tempo sem fazer uma compra de algo que para nós é interessante e nesse tempo então fazer esse exercício de comprar menos e doar mais, né? Porque assim, aqui nós nesse bate-papo a gente tem aquilo que o padre está nos trazendo de uma forma didática, mas a gente quer também trazer alguns exemplos bem simples, né, padre? Para que as pessoas possam entender e ver aonde na sua vida é necessário a mudança. Eu aqui estou refletindo qual será, como será, o que é que eu preciso ainda mais melhorar, porque a quaresma é isso, né? Essa melhora interior, porque a gente só traz o externo, só doa o externo, só é o externo daquilo que a gente melhorou por dentro, né? E aí tem um último, que é a oração. E a oração aqui entra justamente para a gente combater a soberba da vida. O que é essa soberba? É essa justamente a necessidade que nós temos de Deus. Quantas vezes, irmãos e irmãs, nós nos apegamos a nós mesmos? Nós imaginamos que seremos salvos por nossa força, pela graça, pelo aquilo que nós fazemos, sem ter a consciência de que a gente depende de Deus. Então, esse mal, e é o mal do nosso século, o mal que estava lá presente nos inimigos da santidade na carta Gaudete et Exsultate do Papa Francisco. Lá ele coloca esse mal, o mal que nós temos na sociedade, de viver como se não precisasse de Deus, de viver como se as coisas vão caminhando, eu trabalho, eu tenho minha família, mas não sem perceber que a graça de Deus é necessária para a nossa vida, que é necessária para a nossa salvação, sem perceber que aquilo que nós fazemos de bom é uma ação de Deus por meio de nós, é uma ação de Cristo que habita em nós. Então, o nosso pecado, ele é fruto de nós mesmos, mas a graça, o bem que nós fazemos é fruto da presença de Deus em nós. E como que a gente consegue fazer essa inversão, essa dependência de Deus? Através da oração. Por isso que o tempo da quaresma é propício para a gente conseguir rezar mais, intensificar a vida de oração, intensificar as nossas práticas de oração. Justamente porque nessa relação com Deus nós sintamos frágeis, pequenos, dependentes dele, dependentes da sua graça. Saber o lugar de Deus na nossa vida, né? Sim. É muito importante. E eu quero mostrar para vocês agora, depois que o padre deu toda essa explicação, a gente já entendeu como nós devemos viver a nossa quaresma, a Paróquia Divina Misericórdia desenvolveu um material sensacional, simples, mas que traz para nós uma vivência na prática nessa quaresma, que é a raspadinha, né? A raspinha, como cada um gosta de dizer. A ideia é que
em cada dia, nesses 40 dias, nós temos uma prática, seja na oração, na penitência, mas o Padre Lucas vai explicar melhor para nós qual foi a ideia e qual que é o intuito desse material que está disponível. Se você que aqui de Cianorte ainda não tem algumas ainda lá na paróquia, você pode buscar. Você que recebeu e talvez não está fazendo, dá tempo de fazer ainda, tem muitos dias ainda para que a gente possa viver a nossa quaresma. Padre, qual foi a ideia de desenvolver essa raspinha e que inclusive está sendo assim muito elogiada e feita realmente pelos paroquianos? A gente tem visto o pessoal compartilhando os seus dias, mostrando que está lá raspando. Qual foi a ideia, assim, de onde surgiu? Então o retorno foi muito positivo. A intenção nossa era oferecer aos nossos paroquianos justamente um caminho, um itinerário para fazer ao longo da quaresma. Partindo desse princípio que a igreja sempre nos oferece, esse tempo de graça, esse tempo de conversão. Então aliado também à raspinha, missas diárias, via sacra. Mas a raspinha em si mesmo, ela tem 4 pilares nas práticas que nós desenvolvemos pessoalmente enquanto paróquia para esses 40 dias. A prática do jejum, da penitência, também da oração e da caridade, fortalecendo assim a nossa vida cristã por meio dessas práticas diárias do tempo da quaresma. Aliado, Graciele, a tudo isto, trazendo a devoção à Divina Misericórdia. Por isso que em vários dias nós pedimos para as pessoas repetirem algumas frases, rezarem um terço da misericórdia, meditarem algum elemento presente na devoção à Divina Misericórdia. Queremos, a partir desta quaresma, nos adentrarmos também, nos prepararmos para depois vivenciarmos a novena Divina Misericórdia e sua festa. Então, o tempo da quaresma para nós, Paróquia Divina Misericórdia, é esse tempo sim de preparação para a Páscoa, mas de preparação também para vivermos a misericórdia de Deus em nossas vidas. Por isso que essa raspinha tem esse objetivo, ajudar no tempo da quaresma, ajudar na nossa mudança de vida, e tem sido assim surpreendente a adesão dos nossos fiéis. Nós entregamos na quarta-feira de cinzas, nas celebrações que nós tivemos a Santa Missa, para que as pessoas comecem esse itinerário de busca de se aproximar de Deus. Muito bom. E assim, eu vou vou pegar 3 aqui que já passou para vocês que estão nos assistindo, que não são da nossa paróquia e querem saber como que funciona. Então a gente raspa, por exemplo, na quinta-feira, pós quarta-feira de cinzas, quando a gente raspou, estava escrito lá, escolher uma penitência para fazer ao longo da quaresma. Então foi o início. E aí dia 11/3, que seria o 16º dia, tá lá, consolar uma pessoa que está triste. E agora, no 18º dia, está fazer um gesto concreto, doar alimentos. Gente, é uma ideia sensacional, porque muitas vezes nós não sabemos mesmo como fazer tudo que é necessário, que é pedido. Então, assim, eu peguei 3 bem fortes, que é preparar toda a nossa quaresma, ver o que nós vamos fazer em toda, dedicar e fazer o jejum de uma das refeições. Então, assim, cada dia realmente preparando de fato. E por isso que tem sido, tem tido essa adesão tão linda, as pessoas têm falado muito. Então fica aí para você que não é da nossa paróquia, mas que quer fazer uma raspinha assim para um outro momento, quem sabe para uma próxima quaresma. Padre, nós queremos encerrar esse momento, desse momento que nós partilhamos aqui sobre a quaresma. E antes de nós encerrarmos, eu queria muito que o Senhor deixasse uma mensagem para aqueles que estão nos vendo. E eu volto a reforçar, dá tempo, Padre, de ainda retomar, de viver a tua quaresma,
de fazer a sua disposição de vida mesmo, dizer, Senhor, aqui estou, eu quero me dedicar, eu vou entregar minha vida. Dá tempo, sempre dá tempo, né, Padre, da conversão. E eu queria que o Senhor deixasse então essa mensagem para aquele que agora chegou nesse vídeo pela primeira vez ou já é paroquiano da Divina Misericórdia, para que ele possa realmente entender qual é o motivo de nós estarmos aqui. Então sempre é tempo de conversão, sempre é tempo de mudança de vida, sempre é tempo de reconciliação. Tantas vezes, irmãos e irmãs, é nosso comodismo, é a gente que vai se afastando do coração de Deus. Mas se a partir deste vídeo, tome consciência da sua missão, tome consciência do Senhor que te chama, do Senhor que está aberto para te receber novamente e a partir disso, fazer uma boa quaresma. Nós estamos nesta terceira semana da quaresma. Ainda resta um bom tempo para meditarmos, para refletirmos, para rezarmos, para fazermos a penitência, uma abstinência que modele o nosso coração, que prepare o nosso coração para celebrarmos a paixão, morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, a sua entrega de amor. Como vivermos bem essa entrega? Como vivermos bem esses mistérios da nossa fé? Preparando o nosso interior, preparando o nosso coração. Então, por meio desse tempo ainda que resta de quaresma, faça esse propósito diante de Deus com sinceridade, com humildade, se colocando na sua presença e pedindo que Ele te ajude a modelar o seu coração segundo o coração dele. Ótimo! E é assim que nós encerramos esse vídeo. Eu agradeço você que esteve conosco até aqui. Se inscreva no nosso canal Paróquia Divina Misericórdia e acompanhe, porque nós estamos sempre trazendo para vocês conteúdos, conhecimento e tudo aquilo que possa nos ajudar e te ajudar a viver na sua fé com mais força, com mais coragem, com mais vontade de chegarmos aonde nós precisamos chegar, que é o céu. Deus abençoe você, Padre, muito obrigada. Até o próximo vídeo. Deus abençoe você. Jesus, eu confio em vós.